Esse aplicativo me fez passar em uma entrevista para Senior Flutter Developer aqui na Austrália. Se você quiser saber qual aplicativo é esse e como foi todo o processo da entrevista, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Fala, Caldeir, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas. Bom, nesse vídeo ele é um pouquinho diferente do que a gente está habituado, né? Que a gente não vai passar dica de Flutter ou Dart, mas sim dica de entrevista, tá? Que eu acho que é muito importante para muita gente. E essa dica ela vai ser para entrevistas no exterior, tá? Porque no meu caso eu moro aqui na Austrália faz 7 anos. Se você não me conhece ainda, meu nome é Alec, tá? Eu moro aqui na Austrália faz 7 anos. E eu apliquei para essa entrevista em Flutter aqui na Austrália. Então eu vou mostrar para vocês como que foi todo o processo, né, desde o começo até o final dessa entrevista, tá? E qual que foi o aplicativo que eu fiz e também o código, tá? Um pouquinho do código, não muito, tá? Porque não é o objetivo, mas sim mostrar mais como que é o aplicativo que eu fiz e como que foi a entrevista mais detalhada, tá bom? Porque acho que é isso que é importante para você entender, principalmente se você quiser aplicar para uma vaga, seja aqui na Austrália ou em algum outro lugar no exterior, tá bom? Bom, então mais uma vez eu vou mostrar como que foi aqui na Austrália, tá? O processo. Eu não sei mais como que tá o processo aí no Brasil. Se você já passou por uma entrevista de ponta a ponta, tá? Do começo até o final de Flutter, coloca aí nos comentários, ou seja, desenvolvimento, ou seja, React, JavaScript, né? .NET, o que for. Coloca aí nos comentários só para entender como que funciona hoje em dia, porque eu não faço ideia, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu separei algumas fotos aqui, né? Que são screenshots das mensagens de e-mails e mensagens que eu troquei com o dono da empresa. Bom, a primeira foto é quando eu me candidatei, né? Então eu me candidatei pelo LinkedIn, certo? E aí a minha vaga ela foi visualizada, certo? Então o que acontece? Quando no LinkedIn a gente consegue mandar o nosso currículo, né? O nosso CV, que a gente fala aqui na Austrália. E aí a gente manda então o currículo com todos os detalhes. E aí eu mandei então o meu currículo para eles. Eles visualizaram e me mandaram uma mensagem. Aqui eu estou só preservando o nome da empresa e o logo, tá? E aqui então temos Mobile Engineer Flutter, Sydney, que é a cidade onde eu moro, Nova Gales do Sul, ou New South Wales, que é o estado, e Austrália, que é o país. E aí então eles gostaram, né, do meu currículo e me mandaram uma mensagem falando assim, o dono da empresa, né? Olá, Alec, eu revi sua aplicação para Mobile Engineer Flutter Job, né, para vaga. E eu queria marcar com você, né, um tempo para a gente discutir a sua experiência. Ele pediu, né, para eu compartilhar algumas datas e tempo, né, que poderia dar para mim, né, 15 a 30 minutos de chamada, tá? Que serviria para mim, que eu conseguiria, tá bom? E aí eu falei, olá, obrigado pela resposta, claro, hoje, amanhã ou sexta, 12h30 até as 5 p.m., até as 5 da tarde, tá? Então, eu dei um gap aí, né, de 3 dias, né, e um gap de horário, né, de 12h30 às 5 da tarde, para que ele escolhesse um horário para a gente fazer essa introdução, para eles conhecerem um pouco mais de mim. Então, normalmente, o primeiro step, né, é eles olharem o seu currículo e ver se bate com a vaga, tá? E aí, depois disso, seria o segundo step, né, o segundo passo, que é uma introdução sobre você, que é este caso aqui, tá? Isso eu tô falando que é mais ou menos o processo para, eu diria que 80% das vagas, tá? Ou até mais, porque eu já passei por várias entrevistas aqui na Austrália e a grande maioria delas são nesses passos, né, que eu vou falar para vocês. Então, o segundo passo, né, é a introdução sobre mim, tá? E aí, eu passei então na introdução e aí seria o terceiro passo, que é um Coding Challenge, tá? Nem todas as entrevistas podem ter Coding Challenge, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas aí nessa teve, e aí então, vamos lá. Bom, então eu recebi um e-mail, tá? Dessa vez foi e-mail, não foi mais mensagem no LinkedIn. E aí a pessoa falou, olá, Alec, obrigado pelo seu tempo, né? Que eu tinha acabado de discutir, né? Fazer minha introdução, eles gostaram da minha introdução. E aí então fui para o próximo passo, que é o Coding Challenge. Então, como discutido, eu gostaria de te convidar para um Coding Challenge, né? Então, eles me dão uma prova, né, entre aspas, que é para criar um projeto, né, para eles verem se realmente o que eu falei eu sei fazer mesmo, né?
porque muita gente fala, né, que sabe fazer tal coisa, mas chega lá, começa a trabalhar, né, e aí não consegue não consegue entregar, né, aquilo que foi falado. E isso é um grande problema para as empresas. Então, muitas empresas, para que a pessoa, o candidato, né, prove que realmente o que ele está falando é verdade, eles fazem esse Coding Challenge. E aí, então, Flutter Coding Challenge, a sua tarefa, né, your task. Então, o que eles pediram para eu fazer? Eles pediram para fazer um to-do list, tá? Bem simples. Um pouquinho diferente aí de um to-do list normal, tá? Onde tem as seguintes features, né? Add and view tasks. Então, adicionar e ver os detalhes das tarefas. Delete a task, deletar uma tarefa. Complete a task, completar uma tarefa. Set a priority for my tasks. Então, você pode colocar uma prioridade, né? Se é a prioridade alta, média ou baixa das suas tarefas. View the tasks sorted by priority and name. Então, você consegue ver a sua lista de tarefas organizadas por nome ou prioridade, certo? E ver o número total de tarefas concluídas, né? Completadas? Acho que completadas existe, né? Enfim, concluídas, tá? Então, instruções aqui que eles passaram também. Please provide relevant source code of your... Então, passar todo o código, né? Com documentação, se for preciso, né? Que você achar apropriado. This is the following information. Então, use as informações a seguir para te ajudar, né, a completar esse challenge com sucesso. E aí, the intent of challenge to provide with us opportunity. Então, eles querem ver mesmo se eu sei resolver problemas, né? Porque ainda mais que o cargo, né, que era mais para senior, se eu sabia resolver problemas sozinho, né? E aí, também a parte de código, de organização de código que eles queriam ver, tá? Basicamente é isso, eles pediram para fazer só para Android e iOS, certo? O server-side is not required, please save data to local storage. Então, a parte de data, né, camada de data, eu iria usar apenas o local storage. Your solution should be high quality, well noted, and include tests. Aí a importância de saber testes, tá? Então, eles pediram também testes, e aí eu adicionei alguns testes unitários e alguns widget tests, tá bom? Please submit your solution in a public Git repository, such as Bitbucket, GitHub and GitLab. E aí, então, adicionei no meu GitHub, tá? Como inicialmente coloquei como público, tá? Que eles pediram, tá? Acho que está até aqui, não sei se está aqui, mas eles pediram para deixar como público e aí depois eu coloquei como privado, tá? Então, the simple solution is often the best, tá? Aí tá uma coisa que eu não segui muito, tá? Então, o que eles falaram? The simple solution is often the best. Então, a solução mais simples normalmente são as melhores, tá? Eu concordo com isso, porém, eu gostaria de mostrar para eles que eu sabia clean architecture, tá? Então, o que eu fiz? Eu separei as minhas camadas, né, em apresentação, domínio e data, tá? Eu vou até mostrar para vocês depois, tá? Então, por isso, eu não deixei uma solução muito simples, porque para deixar simples mesmo, seria colocar já direto, talvez fazer um repository só na camada de data, né? Então, só fazer um repository e fazer o controlador, né? Conectar direto com esse repository para pegar, então, os dados das tarefas, tá? Só que como eu queria mostrar que eu sabia o Clean Architecture, então, tipo, mostrar para eles que eu sabia colocar as responsabilidades únicas de uma classe, mostrar para eles que se uma classe ela é uma task, ela vai ser só uma task. Eu queria mostrar para eles que eu realmente sabia toda essa parte de Clean Architecture e eu não queria apenas criar um código simples, tá? Para realmente mostrar para eles que se eu fosse trabalhar na empresa deles, eu iria trabalhar de acordo com o que eu estava fazendo nessa to-do list. Então, código muito organizado e bem fácil de manutenção, tá? Porque é muito importante, né? Principalmente depois que você entrega a primeira versão, para você dar manutenção depois, fica muito mais fácil se tem um código organizado, tá bom? E aí, ele até tinha falado, depois desse e-mail, se eu não me engano, que eu acho que eu cheguei a perguntar para ele
como que eu deveria, se seria algum design que eu deveria seguir, ou se eu deveria fazer algum design meu. E também se eu deveria usar algum gerenciador de estados ou gerenciador de dependências que eles quisessem. E aí eles falaram que isso tudo fica por minha escolha, tá? E aí, nesse e-mail também, eles falaram que não é para demorar muito. Eles pediram até, acho que, deixa eu dar uma olhada aqui no 4. Não, tá, aqui já é a resposta, tá? Deixa eu fechar. Tá, então eles pediram para não demorar muito, tá? Eles só perguntaram quando que eu poderia entregar. Na época, como você pode ver aqui, foi dia 23 de dezembro, então estava perto do Natal e tinha um monte de coisa para resolver, tá? Então eu tive pouco tempo para criar essa to-do, tá? Então dia 23 de dezembro ele me mandou a challenge e eu entreguei no dia 26 de dezembro, então um dia depois do Natal. E eu demorei mais ou menos umas 8 horas para fazer essa to-do, esse aplicativo de to-do inteiro, tá? E aí, então, aqui está o resultado, tá? Do aplicativo, certo? Então, temos aqui, essa é a primeira tela, certo? E aí, logicamente, já adicionei essas 3 tarefas apenas para mostrar para vocês. Então, aqui está fazendo o sort by name, tá? E aí eu posso colocar por prioridade, certo? E aí ele muda a ordem, então, ordem de prioridade high primeiro, né, alta, e aí médio, e aí a baixa embaixo, certo? E aí vamos voltar aqui para name, tá? A gente pode ver os detalhes das tarefas, clicando aqui, daí temos os detalhes aqui, a gente pode deletar uma task, tá? Então vou deletar essa aqui, e aí a gente recebe essa mensagem, task successful deleted, e aí a gente pode adicionar uma task aqui também, task exemplo. Então com a descrição, essa é a task exemplo. A gente tem validação também, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. Você dá um add task, task name can't be empty, então não pode ser vazio. E aí, vamos colocar aqui, task exemplo. E aí a gente coloca a prioridade, tá? Vamos colocar high, add task, e aí temos aqui task exemplo. Legal? Bom, então, parece ser bem simples, ele é realmente simples, o aplicativo, porém, o jeito que eu criei foi um jeito para que fique bem limpo o código, tá? E aí vamos então mostrar um pouquinho do código agora só para vocês, antes de ir para os próximos e-mails, tá? Então, Visual Studio Code. Então, tá aqui, ó. Legal, temos aqui a nossa lib, tá? Temos aqui core, tá? O core, a gente tem a pasta core e shared, tá? Essa pasta core e shared, elas poderiam ser a mesma pasta, tá? Não precisa muito dividir, só que eu coloquei aqui em core o que for realmente o coração do aplicativo, tá? E aqui em shared o que for só de compartilhação do aplicativo. E aí temos aqui a pasta features, onde temos add task, né, para adicionar task, o task details, né, os detalhes da tarefa, e o tasks list, né, que é a nossa lista de tarefas, certo? Então temos essas 3 telas, o task list aqui, o add task aqui e o task details aqui, certo? E aí cada uma delas temos o data, domain e presentation, tá? E aí temos aqui dentro de presentation, binds, controllers, models, screens, em domains, repositories, use case, e em data, data sources e repositories, tá bom? Bom, então é assim que ficou bem organizado, tá? O código. Se você for dar manutenção, vai ficar muito, muito fácil mesmo de você entender, né, o que está acontecendo, se uma pessoa que nunca viu o código pegar e mexer no código. Tanto é que no dia que foi... deixa eu só voltar só aqui para mostrar para vocês, aqui o 4, né? Então, que foi o dia que eu mostrei, né? Que então, foi no dia 26, né? 3 dias depois, né? Que eles mandaram a challenge. E aí eu mandei, the to-do app is ready, here is the GitHub link. E aí eu falei então que o aplicativo estava pronto, aqui está o GitHub. Let me know if you have any question. Me diga se você tiver qualquer pergunta, né, sobre o aplicativo. Aí eu até falei Happy New Year, né? All the best, Happy New Year, porque já era dia 26 de dezembro, né? Isso foi 1 ano atrás. E aí ele me respondeu, thank you for doing the test for us. Would you be free for a video call this week? E aí sim, eles me chamaram então para quarta fase. Bom, então a primeira foi essa, né? E aí a segunda de introdução, a terceira a challenge, e aí a quarta que é para a gente conversar sobre o código, tá? E aí nessa entrevista foi eu e mais, se eu não me engano, 3 pessoas. O dono da empresa,
o Tech Lead e um Flutter Developer, tá? O Tech Lead foi o cara que, o Tech Lead, né, ele foi o cara que me deu o feedback, né, ele avaliou o meu código. Ele não sabia quase nada de Flutter, ele sabia muito pouco de Flutter, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção e eu fiquei muito feliz de ouvir, que foi que ele, mesmo não tendo quase nada de experiência em Flutter, ele conseguiu entender tudo que eu estava fazendo no código. E aí que é a importância de você fazer um código limpo, tá? E fácil de entender, tá bom? Porque assim, qualquer um que abrir o seu código vai entender o que vai estar fazendo, isso vai salvar tempo na manutenção e criação de features do seu app, certo? E tempo para a empresa significa dinheiro, tá? Então foi muito importante eu mostrar isso para eles, para que eles vissem que eles conseguiriam economizar, né, uma grana se eles me contratassem, certo? E aí, então, depois de toda essa entrevista, eles me deram feedback, eles amaram o código que eu fiz, tá, o aplicativo, e eles falaram que eu passei, então. E aí, a última parte da entrevista é a parte de conhecer a empresa em si, tá? Que é entender como que funciona, né? A parte de cultura, né, da empresa e eles entenderem como que eu trabalho, tá? Então, normalmente, né? Então, esse seria o quinto passo, né? Então, normalmente, as entrevistas aqui na Austrália são nesses 5 passos, tá? Então, vamos rever o primeiro passo, que é você mandar o seu currículo. O segundo, que é a introdução. O terceiro, Coding Challenge. O quarto, análise do Coding Challenge. E o quinto, é você entender a cultura da empresa, tá bom? Bom, infelizmente, agora que é a parte meio triste da coisa, né? Eles estavam demorando muito para me responder depois disso. Eles demoraram, né? Então, um tempo para me responder. E aí eu não estava entendendo por que eles estavam demorando, né? Para responder. E aí eu acabei enviando uma mensagem, né? Perguntando, né? Por que estava acontecendo? Se tinha alguma coisa, né? Se ainda ia rolar a vaga, né? Aí eu falei, né? I'm just getting in touch in regards to the Flutter role, né? Só tô entrando em contato sobre a vaga, né? De Flutter. I would be really happy to have a chance to work with you guys. Eu falei para eles. Eu ficaria muito feliz em ter a chance de trabalhar com vocês. Eu falei para eles, né? Nesse caso é pro dono da empresa, né? Aí ele me respondeu, Hey Alec, I'm good, how are you? Não sei o que é SWBT, eu não me lembro agora, tá? Projects are progressing very slowly on our end. I'm hoping to be in touch by the end of month. Então ele falou que, né, os projetos estão prosseguindo muito devagar na empresa deles, né? E ele esperava, né, que ele pudesse entrar em contato comigo até o final do mês para conseguir que eu entrasse na empresa, né, e trabalhasse com eles. Então, pelo visto, como eles são uma empresa que eles terceirizam, né, o trabalho, eles pegam aplicativos de clientes e trabalham nesses aplicativos, né? Eles talvez, o que me fez pensar, né, é que eles estavam tentando fechar algum contrato com algum cliente para construir um aplicativo, e aí eles precisavam, né, de um Flutter Developer, né, que no caso seria eu, e aí acho que no final acabou não rolando mais esse aplicativo, e aí por isso acabou que eu não consegui a vaga, tá? Mas mesmo assim eu fiquei feliz porque eu passei, tá? Era uma vaga que pagava muito bem, eu gostei muito do pessoal, tá? Então só de ter passado eu já fiquei muito feliz, tá bom? Essa parte de prática, né, de você entender como que funciona todo o processo de uma entrevista, de você praticar, você vai ficando melhor e melhor e melhor, vai entendendo como as coisas funcionam, e aí você vai ficando muito fácil as coisas, tá? Você não fica mais nervoso, você consegue entregar algo melhor. Então, quanto mais você fica melhor nessa parte de entrevista, melhor vai ser para você conseguir uma vaga boa aonde quer que seja, tá? Seja JavaScript, Dart, né? No caso do Flutter, né? Onde quer que seja, tá bom? Bom, o vídeo já está bem longo, tá? Eu espero que tenha ficado tudo claro. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a entrevista, Dart, Flutter, pode mandar aí no comentário. Se quiser aprender mais, focar em Dart e Flutter, o link está na bio, tá?
para entrar no Flutter Dicas Bootcamp. E se tiver alguma dúvida, né, sobre entrevistas, é só mandar. Mande o processo, né? Se você já passou por entrevista de Dart e Flutter, deixa eu só beber uma água. Nossa, tava até escorrendo lágrima aqui. Desculpa. Então, se você já passou por uma entrevista, né, de Dart e Flutter no Brasil, mande aí pra mim, só pra entender como que funciona aí no Brasil hoje em dia. Fechou? Então, se gostou, deixa a curtida e valeu, coders. Espero que tenha ficado claro todo esse processo da entrevista e até o próximo vídeo. Valeu, coder!